E aí pessoal, tudo bem? Professor Vade com mais um vídeo para ajudar você a passar no vestibular. Ó, não dá para passar no vestibular sem a leitura das obras literárias, sem boas análises, sem compreensão total dos textos. E aí, você quer passar na USP? Você quer passar na Unicamp? Você tem que passar pela FUVEST. Comentei em outro vídeo com vocês, né, do mesmo jeito que a gente fala FUVEST, FUVEST é a Fundação para o Vestibular, né, é para entrar na USP. Aí a Unicamp a gente deveria falar CONVEST, né, a CONVEST é para entrar na Unicamp. Mas a gente acaba falando prestar FUVEST, mas prestar Unicamp. Mas aqui é só informação. Informação nunca é demais, né? É legal você conhecer as coisas. Se você, por acaso, vir aí escrito CONVEST, a CONVEST é a FUVEST da Unicamp, beleza? Olha só, estou aqui para ajudar você a passar na FUVEST, passar na CONVEST, passar na VUNESP, enfim, passar aí nas provas para poder estudar na USP, na Unicamp, na Unesp, na UEL, onde você quiser. Para isso acontecer, precisa ler, precisa conhecer bem as obras literárias. Para isso, curte o vídeo, junte-se a nós aqui no canal e assina a nossa plataforma, ó, tá aqui na descrição, literaturaconvade.com.br. Você fazendo isso, você vai encontrar um conteúdo muito legal, tanto de um curso completo de literatura, quanto na análise de obras de diversos vestibulares. Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, qual que é um dos maiores fantasmas, talvez o maior fantasma para o aluno candidato aí a uma vaga na universidade, no vestibular, é quando ele se depara com uma questão que tem lá um poema. O poema parece que o poema tem o poder de fazer o candidato gelar. O candidato olha para aquilo e fala, meu, agora ferrou tudo. Eu vou ter que analisar um poema. Gente, isso acontece por algumas razões. Primeiro, as pessoas não têm muito hábito de ler. Mas quando têm o hábito de ler, leem narrativas. Por uma razão muito óbvia. Ler narrativa é mais fácil, é mais gostoso. A narrativa tem personagem, tem ambiente, mais mimético, o personagem caminha no tempo e no espaço, aquilo tem uma progressão, uma trajetória, e legal. A gente gosta de ouvir histórias, o ser humano gosta de ouvir histórias. Quando a gente vai para a poesia lírica, a gente tem uma linguagem hiper simbólica, hiper trabalhada, muito densa, muito profunda, e aí é mais difícil. E ninguém gosta de dificuldade. Ler poesia é uma delícia, eu adoro. Mas ó, a gente sabe que é complicado. Então eu quero passar aqui para você algumas dicas para que você se torne um leitor mais seguro na hora de trabalhar o texto poético. Primeiro, nós temos algumas obras que estão na lista aí, né? Então, e que podem aparecer para você. A gente tem, por exemplo, Marília de Dirceu. A gente tem alguma poesia do Drummond. A gente tem Prosas Seguidas de Odes Mínimas, do José Paulo Paes. O que eu quero dizer é que assim, nós temos obras de diversos períodos. E aqui já vai a primeira dica. Presta atenção a qual momento da literatura aquele poema está ligado, está conectado. Você tem um poema, um fragmento ali do Marília de Dirceu, é um poema Árcade. Pensar nas características do arcadismo, pensar nas características do período literário. A partir daí, essas características têm que ser buscadas no texto, fazendo uma leitura detida, observando ali se aparecem aquelas características típicas do arcadismo, Fugri Urbem, Aurea Mediocritas, Locus Amenus, de que maneira isso se constrói no texto. Gente, vale o que está escrito. E aí, leia com atenção. Leia com atenção. Poemas são compostos de palavras. E aí, parece uma obviedade isso. Mas as pessoas pulam, passam por cima. Não, a leitura tem que ser detida. Eu acho que uma das obras que talvez traga mais preocupação em termos do texto poético sejam as obras do modernismo. E aí, Drummond é quase que uma unanimidade. As pessoas morrem de medo. Não, porque Drummond é muito difícil, porque eu não entendo nada. Ó, o livro que está na lista agora, né, na FUVEST, que pode aparecer aí para vocês, é o Alguma Poesia. Esse é um livro publicado em 1930 e que traz textos do Drummond anteriores, obviamente, a esse momento, e que fazem parte
de um momento em que o Drummond ainda dialoga com a geração de 22. Então você vai ter poemas como Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, que faz meio que uma brincadeira, uma coisa um pouco irreverente até com a linguagem. Mas você tem, por exemplo, o poema de Sete Faces, que já anuncia o gauche, já anuncia esse Drummond, que vai criar um eu lírico mais para frente aí, que dialoga com a sua condição existencial, com o ser estar no mundo, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos usar o poema de Sete Faces como exemplo. Quando nascia um anjo torto, desse que vive na sombra, disse: vai caro ser gauche na vida? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tanto desejo. Um bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu era fraco, se sabias que eu não era Deus. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Gente, poema de Sete Faces. Se você pegar esse poema para ler, você vai encontrar ali 7 estrofes. Então, de cara, a gente já tem aqui um eu lírico multifacetado. Nossa, cara, olha só, nunca parei para pensar que Sete Faces tinha a ver com as 7 estrofes. Então, esse é o grande problema. Você olha para o poema e não olha para ele, parece que você olha através dele. Olha para o texto, pensa. Drummond, um dos maiores gênios da língua portuguesa do século XX, deu um título para o poema. Poema de Sete Faces. Sete Faces. Num momento em que o cubismo está aparecendo, olha que legal, multifacetado, dentro de uma perspectiva vanguardista. E aí, esse poema de Sete Faces traz 7 estrofes. Cada uma delas mostrando uma perspectiva de um eu lírico que está olhando para o mundo, que está convivendo, que está se encontrando ou se descobrindo, que atrás dos óculos e do bigode, né, parece uma espécie de máscara e ele escondido atrás disso, ou esse gauche, esse ser inadaptado que não segue regras, que não se adapta à normalidade ou àquilo que se espera do homem normal, ele é o oposto, o outsider, para usar uma palavra americana para ficar bonito. Então, gente, olha só, eu não falei nada do poema, eu falei superficialmente aqui, mas olha quanta coisa eu falei. Né? Imagina, olha as figuras de linguagem, as casas espiam os homens, as casas espiam os homens, olha a personificação. O bonde passa cheio de pernas, cheio de pernas, né? Olha essa sinédoque aí, né? A parte pelo todo. Gente, Drummond, ele trabalha a linguagem num nível, o eu lírico é um eu lírico muito consciente do valor da linguagem poética. Então, você precisa ler com atenção, você precisa pensar o texto, pensar na forma. Tem métrica regular? Tem rima? É um soneto, não é? É um poema em verso livre? Esse poema trabalha o plano sonoro. Em geral, a poesia trabalha o plano sonoro. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Olha assim, essa nasal aqui que vai aparecer e essa brincadeira que ele faz com o próprio fazer poético. Né? A literatura não é solução, porque mais vasto é o meu coração. Né? Então, gente, você precisa pensar o texto, pensar a palavra. Vai, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Eu abro o caderno de questões, eu tenho 3 minutos, cai um poema. Por isso que você precisa ler bem. Por isso que você precisa saber ler. Por isso que uma leitura tem que bastar. Mas é difícil demais uma leitura só bastar. Gente, o examinador também não é louco. Ele vai colocar um poema na primeira fase e não vai pedir uma análise profunda desse poema. Agora, uma análise mais profunda pode cair na segunda, que você tem mais tempo. Você tem ali, em média, uns 15 minutos para fazer a questão. E aí, nesse tempo que você tem para fazer a questão,
Você precisa usar bem, você precisa ler, você precisa ir grifando as palavras, descobrir o núcleo daquilo, o que está sendo trabalhado, forma e conteúdo. E é isso. Quer dizer, ler a poesia é lidar com ela, é se embrenhar. Isso é uma obviedade, mas enfim, a gente aprende a ler lendo. E quanto mais você lê o texto, melhor você vai ficar, mais seguro você vai ficar. Eu não costumo, assim, não sugerir aos alunos uma leitura de todos os textos dos livros, né? Às vezes eles colocam umas obras que tem 80, 90 poemas, e aí você vai, puxa vida, tem que ler isso tudo. Olha, é aquela história, é cada um, né? Se você acha que você precisa ler todos os poemas porque você quer ficar seguro, eu sou o primeiro a te incentivar. Leia, faça anotações. Lembre-se que para ler um poema não é como ler um conto. Você não adianta passar o olho sobre o poema. Você precisa analisar. Agora, entender processos, entender Drummond, entender a visão que ele tem da poesia, né? Selecionar alguns poemas que são antológicos, muito importantes. Esse livro tem alguns que são muito importantes. E aí, compreender essas estruturas, compreender os porquês do texto. Ler poesia não é fácil, não vou mentir para você, mas é libertador. É a arte da palavra elevada, né, ao seu grau máximo de significação. O Ezra Pound falou isso de alguma outra maneira. O fato é que a leitura do texto poético é uma barreira para todos, não é só para você que está me vendo aqui. Se você vencer essa barreira, você vai deixar um monte de gente para trás. Beleza? Então, lembrando que eu posso te ajudar, lembrando que para você assinar, www.literaturaconvade.com.br, curte o vídeo, segue o canal e vamos passar no vestibular. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Até mais.